Fala pessoas, hoje estarei trazendo a continuação de Bones ou Ossos, esse manhwa que é foda demais e que é top 1 da minha tier list de melhores manhwas e que voltou de ato com uma versão nova e repaginada. E nesse recap somente a parte 1 será com a voz de IA e as outras partes adiante serão com a minha voz. Isso se deve devido à minha preguiça de adaptar a primeira parte com a minha voz, sendo que eu já tinha ela com a voz de IA. Aviso os dados, então agora fique com o recap. 10 anos atrás, portais se abriram em nosso mundo trazendo monstros. Podemos ver vários portais sendo abertos no céu com uma imensa variedade de monstros saindo deles. E despertados começaram a surgir. Esses despertados se tornaram caçadores e sua função era matar os monstros. O protagonista diz, "E daí?" Com uma expressão para baixo, a cena nos mostra o protagonista levando uma pedrada na cara e caindo que nem bosta no chão. "Meu nome é Kang Jin-young. Sou só um perdedor." O valentão, que estava batendo no protagonista, diz, "Ei, verme." O protagonista volta a pensar que, na escola secundária de especialização de despertados, o valentão volta a dizer, "Anda logo, rasteja." O protagonista pensa, "Minha habilidade é manifestação de exoesqueleto. Embora eu consiga cobrir minha pele com um exoesqueleto, isso causa uma dor enorme." O protagonista grita de dor enquanto tem sua pele coberta por ossos enquanto se contorce no chão. Ele volta a pensar, para piorar as coisas, quando essa habilidade de M aparece, não me resta nada além de cicatrizes nojentas. Os valentões me atacam e riem da minha aparência bizarra. Professores policiais, eles não podem fazer nada. Pelo menos não com os despertados Rank S que recebem tratamento especial do governo. O motivo de eu ainda estar resistindo apesar de tudo isso, é pela minha mãe. A mãe do protagonista diz, "Filho, você chegou? Vem comer." O protagonista pensa, "Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. A mãe do protagonista pergunta como foi a escola. O protagonista diz, "Escola? Foi ótimo." A mãe com um olhar de preocupada diz, "Sério?" Protagonista volta a pensar, "Assim que eu me graduar, vou poder me tornar um caçador. Tenho que aguentar. Com a minha habilidade, devo pelo menos conseguir me tornar um caçador de rank C. Meu lucro será pequeno, mas vamos conseguir viver em um lugar melhor." O protagonista diz mentalmente, "Vamos ser felizes, mãe." A cena muda para um calendário marcando o dia 15 com a nota escrito aniversário da mãe. A cena agora muda novamente para a protagonista olhando com cara de espanto para algo. O protagonista volta a pensar, "Isso era o que eu pensava. Aqueles desgraçados espancaram minha mãe até deixá-la em estado vegetativo. Disseram que foi um acidente." O protagonista pensa enquanto chora e treme de raiva. "Eles coincidentemente vieram no restaurante da minha mãe." A cena mostra a mãe do protagonista servindo os valentões que estavam espancando ele. O valentão que parece ser o líder do grupo diz para a mãe do protagonista, "Você é bem gostosa." Ele diz isso dando uma risada maliciosa. "O que acha de mim? Sou um despertado. Consigo fazer diamantes." Ele fala isso enquanto segura o braço da mãe do protagonista e mostra seus poderes de criar diamantes. A mãe do protagonista responde de forma desconcertada, "Sinto muito." E retira seu braço enquanto sem querer esbarra no celular do valentão. A cena mostra o celular do valentão caindo no chão e quebrando. A mãe do protagonista exclama preocupada, a tela do seu celular." Ela pergunta, "Como quer que eu pague?" Enquanto inesperadamente várias estacas de diamante surgem do chão perfurando a mãe do protagonista. E o valentão com raiva dizendo merda. Voltando nos pensamentos do protagonista, as habilidades dele saíram num ataque de fúria. "Eu conheço ele." O protagonista começa a ranger os dentes de raiva enquanto ketchup escorrem de seus olhos e boca. Não foi nenhuma coincidência. O protagonista rende seus dentes com tanta força que eles começam a se quebrar a cair no chão. O protagonista diz que não foi um ataque de raiva que fez com que o valentão lançasse sua habilidade, enquanto ele finca seus dedos em seu pescoço, e gritando de fúria pelo que havia acontecido, com um bolo de feliz aniversário caído no chão com um envelope de dinheiro escrito, "Do seu filho amado." A cena muda para uma floresta e um portal em meia floresta com os dois amigos do valentão conversando. Tem certeza que não tem problema?" O outro responde, "O que?" Ele fala da mulher que foi perfurada, se referindo à mãe do protagonista. "E se ela morrer, merda?" O líder dos valentões saindo do portal disse, "Quem liga? Somos novos o bastante para ter proteção da lei. Além do mais, somos despertados." O outro responde, "Mesmo assim." O líder diz, "Aí, acha que foi a primeira vez que eu enfiei a porrada em alguém?" Enquanto olha para seu amigo com uma cara séria. No fundo da floresta surge o protagonista furioso dizendo por que fez isso. Os valentões sem entender diz, "Quem diabos é aquele?" Enquanto o protagonista se aproxima rapidamente em direção a eles mordendo seus lábios e dizendo perguntei o porquê. Os valentões se perguntam que merda ele tá dizendo. O protagonista grita com raiva e desespero enquanto chora.
Por que você fez aquilo com a minha mãe, seu desgraçado do caralho? O valentão com uma cara cínica diz, ah, ela era sua mãe. Ela e bem novinha. Ele diz enquanto dá uma leve risada. Ele volta a dizer cacete, tô falando sério. Ele diz enquanto cria e finca uma estaca de diamante no peito do protagonista. Eu quase flertei com ela. Pelo amor de Deus. Ele diz enquanto rir. Enquanto o protagonista começa a cair para trás, mas inesperadamente ele pega na estaca fincada em seu peito com força e arranca enquanto chora e grita de dor. Com o buraco em seu peito sendo tampado com ossos, o protagonista mordendo os lábios de dor grita para os valentões, seu filho da P. O líder dos valentões diz, uau, de forma cínica enquanto levanta seu braço para cima e cria várias estacas de diamantes no céu. Depois aponta seu dedo para baixo, lançando todas aquelas estacas criadas para o protagonista, perfurando completamente o corpo dele. O líder dos valentões diz, quem você pensa que é? Seu perdedor, enquanto... Ele diz enquanto ketchup escorre por todo o corpo do protagonista, o protagonista reage rapidamente gritando, desgraçado, enquanto corre em desespero em direção aos valentões. O líder diz, ele está mesmo determinado, mostre para ele, Thor, se referindo ao amigo dele. Quando o protagonista estava quase os alcançando, ele é brutalmente atingido por uma rajada enorme de raios. O protagonista cai no chão de joelhos todo eletrocutado, e desmaia. O líder diz, vamos nessa, enquanto ele e seu grupo caminham para sair do local. De repente o corpo do protagonista começa a se mexer e demonstrar sinais de consciência. Ele inesperadamente segura uma das pernas do líder dos valentões com força, falando com uma voz estridente e distorcida onde, você pensa, que vai? O valentão olha com uma cara de raiva dizendo, mas que merda. Ele rapidamente cobre seu braço com diamantes e dá um soco carregado direto na cabeça do protagonista. O valentão prepara outro soco carregado enquanto grita com raiva para o protagonista, seu merdinha do caralho. Ele desfere o soco na cara do protagonista dizendo, você devia ter protegido sua mãe. Ele agarra o pescoço do protagonista e diz, por que você, tá ficando irritado comigo? Prepara outro soco e acerta com força na boca, destruindo a mandíbula do protagonista. O protagonista, na tentativa de revidar, morde a mão do valentão com o resto de dente que lhe resta, enquanto o valentão olha com uma cara de raiva. O seu amigo Thor chama por ele dizendo tá Ezou. O líder diz, que foi caralho, tá com medo de eu foder com ele também? Ele diz, não é isso. Tentando avisar o líder de algo. O portal. A cena mostra a coloração do portal mudando para vermelho. O outro valentão comenta. Um portal de sangue? E o outro diz, temos que relatar isso. Já o líder fala para eles esperarem e que teve uma boa ideia. O amigo dele pergunta, o quê? O líder aponta a mão na direção do protagonista. E cria uma estaca de diamante do chão, acertando o protagonista e lançando ele bruscamente para o portal enquanto ele grita, porra! De dor pelo impacto, o protagonista enquanto é lançado para dentro do portal e grita num tom de raiva e desespero, eu vou matar todos vocês, eu vou matar todos vocês. Eu garanto que vou. O líder dos valentões do lado de fora do portal diz, então tenta, isso se você conseguir sair, enquanto o protagonista é teleportado para um lugar desconhecido, e cai todo torto no chão enquanto chora. A cena muda para o protagonista se lembrando da aula do professor sobre os portais de sangue. O professor diz, portal de sangue. Um fenômeno em que um portal fica vermelho, mas monstros não saem de lá. Não sabemos muito sobre isso. E o motivo é que ninguém que entrou em um portal de sangue saiu vivo de lá. A cena muda para uma quantidade enorme de monstros sedento por ketchup correndo em direção ao protagonista enquanto o protagonista caído no chão todo torto e horrorizado, com uma expressão distorcida. Os monstros começam a fatiar e despedaçar todo o corpo do protagonista, nos mostrando uma cena sinistra e distorcida do protagonista, enquanto os monstros começam a mastigar as partes do corpo, restando apenas a cena do olho do protagonista e uma imagem que eu não vou poder colocar de tão grotesca que é. E eu não quero perder o meu canal logo no primeiro vídeo. O professor volta a dizer, mas novas pesquisas mostram que aqueles que entram em um portal de sangue se tornam monstros. O resto do crânio do protagonista começa a liberar uma carga de energia da coloração vermelha, enquanto todo o seu esqueleto se regenera, depois seus braços e suas pernas. O professor volta a dizer que é por causa da mana dentro do portal, enquanto isso nos mostra a cena de todo o corpo do protagonista sendo transformado em monstro enquanto ele grita e rende os dentes de dor. E saindo lágrimas de um de seus olhos enquanto o outro muda para a coloração vermelho e verde. E o protagonista nesse estado se lembra da mãe dele.
Arregalando seu olho da coloração vermelho e verde, ele se lembra de tudo o que aconteceu com ele, desde o bullying e espancamento na escola, a mãe dele e o estado em que ela se encontra, ele gritando de dor com várias estacas de diamante em seu corpo e sendo eletrocutado, e depois lançado brutalmente para dentro do portal. A cena muda para uma imagem nojenta e distorcida do protagonista enquanto lágrimas saem de seus olhos e saliva de sua boca. Ele rende seus dentes de tanta raiva e grita de ódio e desespero, se lembrando do rosto do líder dos valentões. Ele, enfurecido, ergue seu braço para cima enquanto raios vermelhos percorrem seu corpo. Depois desce o braço em direção ao chão dando um soco carregado, rachando todo o chão ao seu redor e chamando a atenção de todos os monstros ao seu redor. Os monstros se viram e olham para o protagonista. Enquanto ele olha de volta com um olhar sério e ameaçador em uma pose B10, os monstros, vendo o protagonista, gritam e partem todos de uma vez para cima dele. O protagonista suspira e parte caminhando para cima do exército enorme de monstros. A cena muda agora para a cidade, mostrando um telão com uma entrevista e o entrevistador dizendo: "Estamos ao vivo com mais um encontro com caçadores. Hoje temos caçadores de rank S famosos. Os 3 são bem conhecidos por sua bondade. Ouvi que fazem trabalhos voluntários também." Um dos entrevistados diz: "Nós sempre sentimos alegria em ajudar aqueles que precisam. E ainda nos sentimos desse jeito." A cena mostra que os entrevistados eram o grupo de valentões que fizeram tudo aquilo com o protagonista. O entrevistador, impressionado, diz: "Uau! Isso é incrível. Próxima pergunta. Ouvi que você machucou um civil 5 anos atrás por conta de um descontrole das suas habilidades." O líder dos valentões olha com uma cara séria e espantada. Ele coloca a mão no rosto e lágrimas falsas saem de seus olhos. Ele diz mentindo: "Ela era a mãe do meu amigo mais próximo. Foi quando eu ainda era um aluno. Tudo porque não consegui controlar minhas habilidades direito." Ele diz fingindo tristeza, e continua dizendo: "Eu pedi desculpas a ele, mas não consegui mais contato desde então. Queria pedir desculpas de novo. Eu sinto muito, de verdade." Inesperadamente a porta é arremessada em direção a ele, o acertando, mas rapidamente o valentão se defende cobrindo seus braços com diamantes. Ele diz com uma cara séria: "Que merda é essa?" Todas as pessoas que estavam no local saem correndo desesperadas gritando: "Um monstro! Corram!" Enquanto o protagonista, numa forma monstruosa, invade o local, caminhando em direção aos valentões, deixando o chão destruído a cada pegada que ele dá, enquanto olha para os valentões. O líder dos valentões dá uma encarada, e repentinamente o protagonista se move tão rápido que desaparece e aparece com um punho na cara do valentão. A cena muda para quando o protagonista estava no portal de sangue diante de um exército de monstros, e sai socando qualquer monstro que esteja na frente dele enquanto ele anda em direção à saída do portal, se aproximando cada vez mais da saída. A cena é mesclada com o soco na cara do valentão visto anteriormente, com a cara do valentão sendo amassada no punho do protagonista, e depois ele sai voando para trás causando um grande impacto de vento, surpreendendo os 2 amigos do valentão. Enquanto o protagonista fica parado olhando em uma pose B10, e se lembra do líder dos valentões dizendo: "Então tenta. Isso se você conseguir sair." O protagonista diz num tom de raiva: "Eu saí, seus filhos da P." O capítulo 2 começa com o valentão tendo sua cara amassada pelo punho do protagonista, e depois lançado para trás que nem bosta, criando uma rajada de vento pela força do impacto, com os amigos do valentão olhando com cara de tacho espantado com a fadacidade do protagonista, enquanto o protagonista fica para numa pose B10 plus, lembrando do que o líder dos valentões havia dito: "Então tenta. Isso se você conseguir sair." O protagonista, com uma cara de quem tá puto, diz: "Eu saí, seus filhos da P." Com os amigos do valentão se entreolhando sem entender nada, e o líder falando para eles desviverem o protagonista logo enquanto ele se recupera da pancada. Um dos valentões com o nome de Thor lançou uma rajada enorme de raios em cima do protagonista, mas o protagonista ficou intacto e com mais raiva ainda, assim dando uma pisada forte no chão e se movendo numa velocidade absurda, e depois cortando o pescocinho de Thor, o desvivendo, enquanto o líder e seu outro amigo só olha com cara de tacho. E o corpo e a cabeça de Thor caindo no chão desacordado para sempre. O protagonista olha para eles com uma cara de quem tá para poucas ideias. O outro valentão genérico, que não sabemos o nome, avança para cima do protagonista, lançando pedrinhas para cima do protagonista, e depois elas se juntando criando um casulo de padrão prendendo o protagonista lá dentro. O protagonista, já muito pistola, destrói o casulo e parte para cima do amigo do líder dos valentões, agarrando a mandíbula dele e simplesmente arrancando. Com ele esperneando de dor no chão, o protagonista logo prepara um soco e desfere nele.
Enquanto isso, o líder dos valentões prepara um soco na surdina, quando o protagonista logo percebeu e tentou se virar, mas não deu tempo, e o líder dos valentões conseguiu dar um soco carregado na cabeça do protagonista. Porém, o valentão percebeu que com esse ataque a sua armadura de diamantes que estava em sua mão se rachou. Com ele ficando pistola e levantando seu braço para cima, criando uma imensa quantidade de estacas de diamantes, que pega até fora do local, e depois apontando seu dedo para baixo, lançando todas elas em direção ao protagonista, assim criando um espetinho de protagonista, com o líder dos valentões olhando com uma cara de convencido. O protagonista mesmo perfurado reage se levantando, com o valentão impressionado, e escorrendo muito ketchup do corpo do protagonista. O protagonista encara o valentão e o valentão encara de volta. O valentão cristaliza todo o seu corpo com diamantes e socando o queixo do protagonista. Depois ele prepara outro soco e desfere na cara do protagonista, assim virando uma metralhadora de socos. E dando um último soco pesado acertando a mandíbula do protagonista, com dessa vez o protagonista mordendo o punho do valentão com força e o valentão mordendo os lábios de dor. O protagonista aproveita a oportunidade para fincar sua garra de ossos no peito do valentão, se tornando uma luta intensa de resistência com os dois feridos. O protagonista morde ainda com mais força e o valentão chora e faz uma careta de dor. O valentão consegue colocar a mão no chão e cria uma estaca de diamante acertando o protagonista e o distanciando, com o protagonista com o punho dele na boca, arrancando o braço do valentão. O valentão, todo cambaleando e sem braço, tenta sair do local, mas repentinamente acertado por uma estaca de diamante e a outra passa de raspão. Ele cai no chão de dor enquanto treme e chora. O protagonista caminhando atrás dele segurando várias estacas de diamantes que ele pegou, tirando do próprio corpo. O valentão grita desesperado dizendo: "Sai daqui! Sai de perto de mim!" E o protagonista olhando friamente com os olhos vermelhos, e fincando todas aquelas estacas no corpo do valentão, criando uma poça de ketchup no chão. O espetinho de valentão tremendo pergunta: "Quem é você? E por que você está fazendo isso comigo?" O protagonista olha com uma cara de surpreso. Ele pega na máscara de ossos em sua cara e arranca, com o valentão surpreso dizendo: "Você é?" E ele se lembra do passado com ele espancando o protagonista, e depois ele diz: "Aquele verme?" Com uma voz de surpresa, e o protagonista olhando com uma cara assassina. O protagonista logo se prepara para fazer um linchamento, preparando um soco carregado, e socando com força na cabeça do valentão. O protagonista prepara outro soco e desfere bem na cara. Ele agarra o pescoço do valentão com força, levanta o braço e fecha o punho se preparando para dar um soco pesado, e desfere com força total na boca do valentão, com o valentão tremendo e perdendo a consciência e assim sendo desvivido. A cena mostra o resultado da batalha, com o Thor caído no chão sem cabeça, o outro que eu ainda não sei o nome, sem a mandíbula, e o líder caído que nem bosta, com o protagonista parado de pé. Na cena seguinte começa a chover, e o protagonista olha para seu reflexo na poça de ketchup no chão e se lembra dele indo visitar a mãe dele no hospital após ele ter saído do portal. Ele olha para a mãe dele com uma cara de frustração, com a mãe dele toda estribuchada na cama do hospital. A cena volta para o protagonista ajoelhado olhando para cima em meia chuva. A cena muda para em meio a uma floresta, um portal verde. Dentro do portal há vários monstros já desvividos e sem cabeça caídos no chão, com um grupo de caçadores dizendo: "Bom trabalho pessoal, especialmente você, curandeira." O outro diz: "Você disse que é a sua primeira vez pisando em um portal, certo?" A curandeira responde sim, dando uma risada de envergonhada: "Obrigada por me protegerem." O outro responde sem problemas: "É nós que somos muito mais gratos." Eles dizem olhando para ela com uma cara estranha de cachorro no cio, enquanto ela assustada diz que... Eles continuam falando que ninguém sabe o que acontece em um portal, com eles claramente querendo brincar de boneca, e ela tremendo diz: "Espera." O mais animado para brincar de boneca diz que vai levar um mês para sairmos daqui. Até lá, vamos criar uma relação bem calorosa, enquanto segura os braços dela para cima, e chega sua cara para perto enquanto ela chora. Mas de repente a cabeça dele cai no chão, alertando e espantando todo mundo, com um dizendo: "Que merda é essa?" O outro diz: "Quem está aí?" E a curandeira chorando. A cena mostra o protagonista com uma intenção assassina, e o grupo se perguntam: ainda tinha monstros restantes? Enquanto se preparam para lutar, e lançando 2 ataques mágicos no protagonista, mas ele sai ileso, o espadachim do grupo rapidamente parte para cima do protagonista, tentando acertar um ataque. Porém a espada quebra no meio, com a cara assustada do espadachim sendo refletido na lâmina quebrada, e o protagonista partindo para cima ou desvivendo, enquanto os outros 2 que sobraram. Com medo, um diz que sem chance, e o outro diz: "Como é possível que ainda tinha um monstro?"
forte assim no portal, e o protagonista rapidamente movendo sua garra no pescoço dos dois, desvivendo eles. O protagonista caminhando lentamente em direção à curandeira, com ela tremendo de medo e se encolhendo. O protagonista para e encara ela, com ela chorando e fazendo uma cara fofa dizendo: "Obrigada, obrigada por me salvar." Mas repentinamente ela tem seu pescoço cortado pelo protagonista. A cena volta para o pós-batalha contra os três valentões, com o protagonista ajoelhado olhando para cima enquanto chove. Uma voz desconhecida de uma mulher pode ser ouvida dizendo: "Incrível! Como se sente em ter completado sua vingança?" Kang Jeong. O protagonista, já com raiva, pergunta: "Quem está aí?" E com o rosto da mulher sendo revelado, ela diz que é chefe da Associação Coreana de Caçadores, Lee Yoon. O protagonista pergunta: "Como você me conhece?" Ela responde: "Nós conhecemos todo mundo que entra em um portal de sangue. E você esteve em um há 5 anos atrás, certo?" O protagonista, chocado, logo se move em uma velocidade absurda, desaparecendo e aparecendo na frente dela gritando: "Vai-se F!" Com a mulher dizendo que a mãe do protagonista pode ser revivida, o protagonista para no meio do soco carregado que ele ia dar na cara dela, causando uma explosão de vento atrás dela. O protagonista, surpreso, diz: "Quê?" A mulher continua dizendo que, sua mãe. Eu posso tirar ela do coma. Mas isso só se você tiver a minha ajuda, pois eu sou a única curandeira de rank S no mundo. O protagonista pergunta: "E como eu posso confiar em você?" Ela pensa e diz ao protagonista: "Enquanto você estava preso no portal de sangue, como você acha que sua mãe permaneceu viva, apenas com os esforços do hospital?" O protagonista pensa, encarando ela com uma cara assassina, e diz: "O que você quer?" Ela fecha os olhos lentamente e diz: "O problema é que os caçadores são muito poderosos." Ela explica que as armas humanas perderam o seu sentido comparado com caçadores, alguns são até mesmo mais fortes que armas nucleares. Graças a isso, a maioria dos monstros nos portais foram eliminados. No entanto, os portais ainda não desapareceram. Os portais são interconectados, se tornando estradas que ignoram fronteiras, e tem países usando esse fato para travar guerras com caçadores. Com isso, a paz foi quebrada. Os Estados Unidos, China, Rússia. Todos se tornaram inimigos. No entanto, nos falta caçadores, e assim nos tornando incapazes de nos defender da invasão dos caçadores japoneses. Até o seu retorno, ela diz olhando para o protagonista: "Se nós respondermos às pressões dos japoneses com caçadores, isso chamará muita atenção do mundo. Então, eu preciso da sua ajuda. Eu vou trazer a sua mãe de volta." A cena volta para dentro do portal com todo mundo já sem cabeça, e o protagonista olhando para um retrato da mãe dele, com a chefe da associação dizendo: "E em troca se torne um monstro para nós." E o protagonista anda saindo do portal com uma cara de raiva, como sempre. O capítulo 3 começa no Japão, no escritório do primeiro-ministro. Com um cara que parece ser um superior, chamando o ministro de defesa, o ministro diz: "Sim, senhor", num tom de respeito. O cara pergunta por que todos os nossos caçadores estão incontactáveis. Diz o primeiro-ministro do Japão, Ryo Sasaki Juto. O ministro da defesa diz: "Mil perdões, isso é minha culpa, eu vou procurá-los", enquanto se curva para o primeiro-ministro. É-nos revelado que o ministro da defesa é o caçador número 1 do Japão, Ikozai Kageru. O caçador número 1 diz para sua secretária para preparar sua espada. A secretária pergunta: "Você vai sozinho?" Ele responde: "Claro." A secretária, preocupada, diz: "Isso pode ser um pouco rude, mas todos os caçadores que enviamos antes eram elites. Por que você não vai com os outros?" O caçador número 1 responde de forma séria: "Eu pareço precisar de algo assim?" Enquanto olha com um olhar frio para sua secretária, e a secretária rapidamente pede desculpas. A cena muda para um portal verde em meia floresta, como sempre. O caçador número 1 andando em uma caverna dentro do portal, um grupo de monstros aparece em sua frente, enquanto mentalmente ele pensa: "Desgraçados inúteis, o que aconteceu? Eles não morreriam, para algo assim." Ele pensa enquanto o grupo de monstros pulam para cima dele, ele os fatia instantaneamente em pedaços. Ele volta a pensar: "O que é isso? O que está além daqui?" E ele encontra o protagonista sentado em uma pilha de corpos. O caçador encara com uma cara de raiva, e rapidamente desfere um ataque em direção ao protagonista, com o protagonista defendendo com o braço, e o caçador ficando surpreso enquanto tem sua espada no braço do protagonista. O protagonista logo prepara um soco, com o caçador dizendo com raiva: "Você se atreve a bloquear minha espada?"
enquanto ele desvia da garra do protagonista e desfere um soco para criar distância e prepara sua espada dizendo, interessante. Ele diz o nome de sua habilidade, Kaji Ryu, primeira lua. E dá um corte horizontal no formato de lua, que lança o protagonista para trás com a potência do corte direto. O protagonista se defende com dificuldade, e cospe ketchup com a potência do impacto. O caçador logo prepara sua próxima habilidade, segunda lua, e lança 2 cortes transversais direto no peito do protagonista com ele saindo voando com a força do segundo ataque. O caçador preparando o próximo ataque comenta, esse seu exoesqueleto é bem resistente. Terceira lua. E ele dá um corte rápido direto na garganta do protagonista. Porém o protagonista logo desvia e contra-ataca com sua garra na direção do pescoço do caçador. O caçador, com uma expressão de surpresa, logo muda a direção de seu ataque cortando o braço do protagonista. O caçador, confiante, diz ao protagonista, porém, minha espada corta até mesmo diamante. Enquanto ele desferia um corte rápido na garganta do protagonista, com um corpo sem cabeça caindo no chão, o caçador diz, eles perderam para algo assim? Que lamentável. Com a cabeça inconsciente do protagonista no chão, ele lembra de uma memória de infância com o pai dele. Pai. Ele sempre está ocupado por causa do trabalho, mas ele era gentil e acolhedor. Eu gostava dessa parte dele. O protagonista corre em direção ao seu pai, porém inesperadamente um caminhão aparece, com o pai dele empurrando ele para fora da direção do caminhão para salvar seu filho, porém se sacrificando em troca. O protagonista olha a situação com um olhar assustado, e continua a pensar, mas ele se foi por minha causa. Com sua morte, os negócios começaram a despencar, nós terminamos com uma grande dívida. As mãos suaves da minha mãe se tornaram ásperas. O protagonista criança pergunta à sua mãe num tom de preocupação, mãe, você está bem? A mãe suada e cansada responde que sim. A mamãe está bem. O protagonista volta a pensar, mas... toda noite. Eu não conseguia dormir. Minha mãe estava chorando por minha causa. Alguém como eu não tem o direito de viver. O protagonista pensa com um estilete na mão, e uma intenção de se desviver. A sua mãe entra no quarto e deixa a tigela de comida cair no chão e diz assustada, filho? O protagonista tremendo e chorando diz, mãe, eu acho que sou um despertado. Com seu pulso vazando ketchup e o ferimento sendo coberto por uma camada de ossos. O protagonista e sua mãe se abraçando. O protagonista diz, mãe, eu vou me tornar um caçador. Ele chorando continua dizendo, eu vou me tornar um caçador e te fazer feliz. E ele lembra da mãe dele esbugalhada na cama de hospital, assim rapidamente voltando à consciência. E se lembra de sua conversa anterior com a chefe da associação, com ela dizendo, essa era de paz acabou, o mundo inteiro agora é o inimigo. Nosso maior inimigo é o Japão, por favor, se torne um monstro, e cace, o caçador mais forte do Japão. Enquanto a cena mostra o caçador guardando sua katana na bainha. O protagonista, com sua consciência já retornada, ele começa a se esgueirar no chão enquanto seu esqueleto se regenera. O caçador distraído diz que eu perdi muito tempo aqui. Ah, certo. Eu vou ter que ir à Coreia pessoalmente. E ele é repentinamente interrompido enquanto fala, pelo protagonista mordendo seu tornozelo destruindo, e ele gritando de dor e surpresa. O quê? Regeneração? Eu cortei a cabeça fora. Ele diz enquanto o esqueleto do protagonista se regenera. E morde o tornozelo do caçador ainda mais forte, destruindo completamente, e com o caçador berrando de dor, rapidamente ele desferiu um corte no formato de lua no protagonista, deixando uma marca azul de lua no ar. O caçador, enfurecido, coloca sua espada em posição de ataque e grita com raiva, esse maldito. Ele coloca seu pé fixamente no chão, assim criando símbolos que representam as estações da lua no chão. Ele rapidamente desaparece de dentro do círculo, e corre ao redor em uma velocidade absurda, assim criando vários hologramas de si próprio. Ele diz o nome de sua habilidade, Kaji Ryu. Os hologramas começam a balançar suas espadas. A fatal. Eles começam a fazer vários movimentos complexos com suas espadas, criando uma infinidade de cortes no protagonista. 12ª lua. Os hologramas começam a fazer movimentos coreografados extremamente rápidos, enquanto o ketchup voa para todos os lados. Os cortes são tão intensos que percorrem toda a caverna, até a saída do portal. Com os cortes saindo do portal junto das partes do esqueleto do protagonista enquanto são cortadas, até virarem pó. Com a dimensão do ataque sendo tão grande que até corta as montanhas fora do portal. Sobrando somente destroços dentro do portal, e uma gigantesca marca de corte no formato de várias luas. Com o caçador energizado saindo do local,
e guardando sua espada na bainha. Ele anda cambaleando e diz que não esperava que ele fosse morder minha perna, preciso de cura. Enquanto repentinamente uma estaca de osso é lançada e acertada na outra canela do caçador, com ele parando e fazendo uma cara de espanto. Uma mão de ossos tremendo emerge dos destroços, removendo as pedras, com o protagonista com um corpo de ossos se libertando dos destroços, enquanto se contorce. O caçador dá um passo atrás e diz enfurecido de raiva, seu filho de uma P desgraçada. Enquanto saca sua espada e se prepara para atacar, lançando um corte rápido e carregado na mandíbula do protagonista. A cena muda para fora do portal. O primeiro-ministro e mais um monte de caçadores esperam do lado de fora. Uma mulher diz, ainda assim, primeiro-ministro, nós realmente precisamos de tantas pessoas? Caçadores de elite do Ministério de Defesa todos presentes. O primeiro-ministro responde, faz 3 dias desde que ele entrou, eu preciso verificar. O ministro da Defesa é o caçador número 1 do Japão. Enquanto ele fala, a cabeça com lágrimas nos olhos do número 1 do Japão é jogada para fora do portal, e cai no chão, com o protagonista colocando o pé para fora, e saindo do portal em uma pose B10. O primeiro-ministro aperta o punho de raiva, e começa a gritar com uma expressão de fúria, mas rapidamente tem sua cabeça cortada pelo protagonista, separando de seu corpo. A cena muda para a Associação Coreana de Caçadores. Com a secretária perguntando, você realmente acha que ele consegue fazer isso? O Japão é. A chefe da associação responde, veremos. Se ele consegue. Enquanto olha para a paisagem da cidade. A cena volta para o primeiro-ministro sem cabeça, com seu ketchup mudando a tonalidade para amarelo, e sua cabeça se juntando com o corpo. Um punho de lava é formado, acertando com força o peito do protagonista em um golpe poderoso e carregado, que causa uma imensa explosão de magma, e o protagonista ficando desacordado. A chefe da associação termina dizendo, vencer o caçador mais forte do Japão, o primeiro-ministro japonês Yuzaki Juto. E, o rank 0 do Japão. Caçador de rank SSS. A cena mostra o protagonista caído no chão desacordado. O capítulo 4 começa com uma narração da chefe da associação com ela dizendo que, 3 anos atrás, a maioria dos monstros de portais normais foram derrotados, e o mundo temeu o poder dos caçadores. Portanto, alguns países tentaram erradicar os caçadores. Eles falharam. Miseravelmente. Os caçadores ao redor do mundo que viram isso, ou chegaram a um acordo com sua nação, coexistindo, ou conquistaram o país à força. Cada um deles conseguiu a supremacia do seu jeito. O país que foi conquistado pelos caçadores foi o Japão. A razão foi simples. O primeiro-ministro era um caçador de rank SSS. Ele já era agressivo mesmo antes de despertar, e depois que o sistema de caçadores apareceu, ele tentou tomar controle da Coreia do Sul. Só que essa ambição estava sendo prejudicada por causa de um monstro. Um dos caçadores comenta, ele está se regenerando. O outro diz, primeiro-ministro, por favor, deixe isso com a gente. Diz o caçador número 7 do Japão, Jidaimaru, e o número 8, Taku. Enquanto eles avançam rapidamente no protagonista, usando suas habilidades. O número 7 diz enquanto prepara um ataque com sua foice, um mero monstro que pode regenerar. O número 8 começa a desferir vários socos em uma aura rosa no protagonista, enquanto diz, e se eu te decapitar? A consciência do protagonista logo volta, e ele rapidamente corta o pescoço de um e segura na cara do outro, enquanto fica em uma pose B10. O número 7 em que ele estava segurando a cara, o protagonista fecha a mão com força esmagando a cabeça do caçador, com os outros caçadores olhando para essa cena com uma expressão de espanto e nojo, com o caçador sem sua cabeça e claramente desvivido debaixo do protagonista. Os outros caçadores surpresos se perguntam, que? Com eles gritando, esse desgraçado. Como ousa fazer isso com nossos caçadores? O primeiro-ministro logo transforma parte de seu corpo em lava, e diz que, de agora em diante, irei matar qualquer um que der um passo. Com os caçadores sentindo a pressão das ordens. O protagonista encara o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro enfurecido encara de volta. A cena muda para uma cidade, em um dia de muita neve, uma criança sentada no chão coberto de neve, com um homem se aproximando. O homem se ajoelha para conversar com a criança e pergunta, criança, por que está aqui? O homem que podemos ver que é o primeiro-ministro, com uma expressão de preocupado olha para a criança, e a criança morrendo de frio olha para o homem e pergunta, quem é você? O primeiro-ministro olha com uma expressão de dó e diz, tá frio. Venha comigo.
Ele segura a mão da criança e a tira dali, com as pegadas do caminhar deles ficando na neve. O primeiro-ministro pergunta: qual é o seu nome? A criança olha e responde: é Kageriu. Com a cena contrastando com a cabeça do caçador. Número 1 do Japão no chão, assim nos revelando que a criança era ele na infância. A cena volta para o primeiro-ministro enfurecido encarando o protagonista, enquanto seu rosto se transforma em lava. O protagonista continua o encarando, enquanto repentinamente uma bola de magma sendo disparada no protagonista, e com ele bloqueando o ataque com muita dificuldade, e sai voando com a força do impacto. Primeiro-ministro, sem perder tempo, logo agarra o protagonista e dá um soco pesado, com o braço embanhado de lava na cara do protagonista, com ele gritando de dor. O protagonista cai no chão com um imenso buraco em seu peito, e sua cabeça destruída, sobrando somente um olho. O primeiro-ministro concentra uma enorme quantidade de poder em sua boca, e dispara de uma vez só na direção do protagonista, assim criando uma imensa listra de magma no chão, com o corpo do protagonista sendo destruído. Os caçadores vendo isso ficam impressionados, enquanto o primeiro-ministro olha os restos de ossos do corpo do protagonista na lava. O primeiro-ministro anda em direção à cabeça do caçador número 1, mas logo é interrompido por um som de raios, assim se virando. O corpo do protagonista começa a se regenerar rapidamente, com ele emergindo da lava com o corpo desfigurado e uma expressão assustadora, e o primeiro-ministro olhando com uma expressão de espanto com uma mistura de raiva. A cena muda para vários corpos já desvividos caídos no chão, enquanto alguém diz de fundo: com isso, a resistência está acabada. O primeiro-ministro responde: sinto muito por fazer com que faça essas coisas. Ele diz para o caçador número 1. E ele responde: tudo bem. O primeiro-ministro volta a dizer: nós mal conquistamos o Japão, e agora iremos tomar a Coreia do Sul e a China. Você pode morrer na próxima vez. Se quiser, te deixo parar. Ele responde: foi você quem me acolheu quando eu estava morrendo na rua. Vou te pagar de volta pelo resto da minha vida. No entanto, a única coisa que eu quero é que quando tudo acabar, eu possa te chamar de pai. O primeiro-ministro diz: que mente fechada. Enquanto olham a paisagem da cidade de cima de um prédio. O primeiro-ministro volta a dizer: mesmo sem pedir, você já é, meu filho. Ele diz enquanto a noite vira nos mostrando o nascer do sol. A cena volta para a batalha, com todo o chão virando lava e a cabeça do caçador número 1 afundando. Uma mulher que tem poderes de gelo congela a lava, e cria um casulo de gelo para proteger os caçadores, enquanto ela olha preocupada para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro com todo o seu corpo envolto a uma enorme quantidade de energia. O protagonista se aproxima, enquanto vários vulcões aparecem em meia cidade, e explodem lançando uma imensa quantidade de lava. O primeiro-ministro, submerso na lava, diz para o protagonista: cada uma das células derreta e desapareça. E lança várias rajadas de lava em direção ao protagonista, assim quase dizimando todo o seu corpo. Porém o protagonista dá um salto para o alto, desviando do ataque, e se aproximando do primeiro-ministro, com o primeiro-ministro dando um soco na lava abaixo de seus pés, e assim criando um imenso pilar de fogo do chão, que acerta o protagonista, assim derretendo todo o seu corpo enquanto ele grita de dor. Os outros caçadores, preocupados com a situação, gritam o nome do primeiro-ministro, enquanto se afastam para não serem acertados pelos ataques. A cena ampla nos mostra vários vulcões e uma agitação em meia cidade, por conta do imenso poder do primeiro-ministro. O primeiro-ministro olha para baixo, vendo o protagonista derreter na lava dentro do vulcão enquanto afunda cada vez mais. O primeiro-ministro chama a mulher com poderes de gelo chamada Hanami. Ela rapidamente vai em direção a ele, e se curva, dizendo: sim, senhor. O primeiro-ministro diz: sua mão, e ela começa a tirar a luva de sua mão, liberando seu poder de gelo de suas mãos. Ela coloca sua mão no chão, criando um rastro de gelo que percorre até a lava, congelando, e assim criando uma camada de pedregulho. O primeiro-ministro diz: derreta aí. Para sempre, com o protagonista preso debaixo da lava, com a camada de lava congelada que foi transformada em pedregulho, impedindo o protagonista de sair. Enquanto o protagonista grita de dor enquanto tem seu corpo derretido pela lava. A cena muda para a Coreia do Sul, em um prédio tecnológico que é a guilda Keonkang. Partículas de poder começam a aparecer, com uma mulher com as mãos no corpo de um homem, que parece estar o curando, com muito esforço. Podemos ver que esse homem é na verdade o líder dos valentões que o protagonista havia o desvivido. Porém ele começa a abrir seus olhos e retomar a consciência.
O primeiro-ministro fala que apenas um mínimo de pessoas deve ficar no local e que os outros devem retornar. Os caçadores concordam. O protagonista, já putaço, enterrado debaixo da lava, começa a mexer sua mão desesperadamente tentando quebrar a camada de pedregulho, gritando um palavrão que eu não posso dizer, dizendo que uma lava como essa, dentro de um portal de sangue, é algo que eu experienciei milhares de vezes. Ele pensa submerso na lava, se lembrando de quando ele ainda estava no portal de sangue, com ele emergindo da lava com uma aparência muito bela. A cena volta com ele só o osso submerso na lava. Ele debaixo da lava prepara um soco e desfere na camada de pedregulho que o está o prendendo, com o esqueleto do seu braço quebrando. Ele, enquanto grita de dor com seu braço quebrado, comenta que a dor nunca fica mais fácil de suportar. Ele range seus dentes de dor e vira seu corpo de cabeça para baixo, dando um chute na camada de pedregulho. Ele vira seu corpo novamente e morde o pedregulho, assim o rachando. A mulher com poderes de gelo escuta um barulho e se vira, e vê o protagonista se libertando, saindo por um buraco. Vê o protagonista sorrindo que nem um psicopata. Ela, preocupada, chama o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro, com raiva, diz para ela levar os outros caçadores e se esconderem. O primeiro-ministro pula para dentro do vulcão e dá um soco no chão, assim arremessando o protagonista com a força do impacto. A mulher com poderes de gelo diz o nome do primeiro-ministro com uma expressão de preocupada. Se lembra de uma conversa dela com o primeiro-ministro na sede da Associação de Caçadores, com ela preocupada com ele, perguntando se ele não está se esforçando demais, e dizendo que a regeneração do magma não é onipotente, com as costas do primeiro-ministro cheias de cortes e hematomas. O primeiro-ministro fala que entre as 4 nações de caçadores, Estados Unidos, China, Rússia e Japão, o Japão é o mais fraco, e se não conseguirmos absorver a Coreia do Sul, não teremos como sobreviver. Ela, segurando o braço do primeiro-ministro, diz que muitos dos nossos caçadores vão morrer também. O primeiro-ministro responde dizendo que ele pode simplesmente lutar mais. Mesmo que meu corpo esteja destruído, eu vou proteger o meu país. A cena volta para a luta dele contra o protagonista. O corpo do primeiro-ministro completamente envolto em lava, com o protagonista voando para trás com o impacto do ataque anterior. O primeiro-ministro dá um salto em direção ao protagonista, prepara sua mão com energia e dispara um raio de magma, com o protagonista sendo lançado até a parede dentro do vulcão. O primeiro-ministro dá um soco no protagonista e ele pula para trás dando uma cambalhota e se esquivando do ataque. O primeiro-ministro prepara mais energia em sua mão e lança na direção do protagonista em forma de um raio. O protagonista rapidamente coloca seu braço na frente para tentar se defender e, acertado em cheio com seu braço se partindo do seu corpo, o primeiro-ministro voa para cima e depois voa para baixo preparando um golpe carregado, dando bem na cara do protagonista, com o rosto dele ficando todo esbugalhado e quebrado, e os outros caçadores só de longe assistindo tudo isso. A mulher com poderes de gelo comunica a eles que o primeiro-ministro deu a ordem deles evacuarem. Ela diz a eles que ela vai ficar, então é para todos eles saírem. Eles dizem para ela desculpar eles se ajoelham em respeito e dizem que eles receberam muita ajuda do primeiro-ministro e por isso nós o protegeremos até o fim. Eles dizem saudando a esposa do primeiro-ministro. A cena nos mostra o que parece ser a cabeça do protagonista, com seu crânio sendo totalmente destruído pela lava. O primeiro-ministro segurando o resto do que sobrou do protagonista, que é só o crânio, nada para o fundo do vulcão em meia lava, com o corpo do protagonista sendo todo derretido e despedaçado. O primeiro-ministro fica lá parado, submerso na lava, com todos os outros caçadores olhando de cima do vulcão. Uma parte do corpo do protagonista começa a se regenerar e subir para cima. O primeiro-ministro olha para isso chocado e rapidamente começa a nadar para cima também. Os outros caçadores só de cima do vulcão olhando, e o protagonista consegue chegar na superfície do vulcão, e o primeiro-ministro gritando enfurecido por conta disso. O protagonista loucamente dá um salto em direção à esposa do primeiro-ministro tentando pegá-la, e ela rapidamente tenta tirar sua luva para liberar seu poder. O protagonista agarra o braço dela, assim tendo sua mão congelada, e a puxa para o fundo do vulcão, com os outros caçadores gritando pela esposa do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, enfurecido vendo tudo isso, ele carrega uma quantidade enorme de energia em sua boca. E os outros caçadores também rapidamente partindo para cima do protagonista para resgatar a esposa do primeiro-ministro, assim virando um sequestro de casada. E o primeiro-ministro, com aquela quantidade imensa de energia em sua boca, já iria dispará-la, mas ele, vendo o protagonista e sua esposa na frente do seu ataque, decide recuar e dissipar a energia da sua boca. E o primeiro-ministro rapidamente quebra o braço do protagonista, assim resgata sua esposa. O protagonista dá uma olhada de canto, assim ele se vira e com sua garra corta a cabeça do primeiro-ministro. E os outros caçadores, preparando suas habilidades, partem para cima. E a esposa do primeiro-ministro fazendo uma expressão esquisita nessa cena, vendo a cabeça do seu marido cortada, e o protagonista segura o braço da esposa do primeiro-ministro novamente. Esse não desiste.
E quando todos os caçadores estavam quase se aproximando, e com o espadachim quase decapitando o protagonista segurando a mão de gelo da esposa do primeiro-ministro, a coloca na direção do primeiro-ministro, querendo congelar a cabeça dele, porém no processo de seu plano ele tem todo o seu corpo congelado e destruído, com sua cabeça congelada e decapitada caída no chão. Os outros caçadores, preocupados com a esposa do primeiro-ministro, perguntam se ela está bem, e ela, uma expressão horrorizada vendo algo, chorando, coloca a mão em sua cara e diz o nome do primeiro-ministro, assim vendo o corpo dele jogado no chão sem cabeça, morto que nem bosta, com a cabeça dele separada do corpo congelada, assim não podendo se regenerar, o que significa que morreu. Os caçadores, preocupados e frustrados, dizem o nome do primeiro-ministro. Eles escutam um barulho de raios e se viram para ver o que é, e o protagonista aparece novinho em folha de pé, com seu corpo todo já regenerado, jogando uma aura sinistra para cima dos caçadores, e os caçadores já entram em estado de alerta vendo isso. A esposa do primeiro-ministro, chorando, encara o protagonista de baixo, e o protagonista encara com uma cara assassina. Ela começa a perder a consciência e desmaia de tanta pressão psicológica que teve nesse dia. Ela começa a acordar e se vê com o primeiro-ministro na cama, com ele perguntando se ela já está acordada. Ela, assustada, diz o nome do primeiro-ministro e abraça ele. Ele, sem entender nada, diz o nome dela, e ela diz que teve um pesadelo. Ele, de forma carinhosa e amorosa, diz que está tudo bem. Ela coloca a mão em seu rosto e o beija. Enquanto ele fala que está aqui, ela começa a abrir seus olhos e enxergar melhor, e arregala seus olhos desesperada vendo que está beijando a cabeça congelada do primeiro-ministro, assim ficando paralisada de tanto desespero, enquanto vê o protagonista parado no meio de um bando de corpo morto dos caçadores. Enquanto ela encara a bundinha definida de ossos do protagonista, ela, desesperada, olha para suas mãos de gelo e coloca em sua cara, assim congelando todo o seu corpo e se autodesvivendo ao lado da cabeça congelada do primeiro-ministro, com a cena mostrando o resultado final da batalha, com todo mundo morto, com somente o protagonista de pé, e ele entrando dentro do portal verde para sair do local. A cena muda para a Coreia do Sul, mostrando a guilda Gyeongkang no depósito de pedras de mana, o valentão que havia torturado o protagonista de frente de vários cristais vermelhos, com a sua secretária preocupada dizendo seu nome, Taezo, e dizendo que eles não podem se esforçar demais. Ela diz que ele é o único humano sobrando e que eles salvaram ele por pouco. Ela, meio hesitante, diz, já os seus amigos? Significando que eles não puderam salvá-los. O Taezo, vulgo o valentão, diz que já sabe, e que eles quase não têm mana, se lembrando do retrato dos seus dois amigos na funerária que foram mortos pelo protagonista. Ele encara o amontoado de cristais vermelhos enquanto sua secretária diz então por quê. Ele responde dizendo que o moleque que ele costumava andar quando era mais jovem escapou do portal de sangue e me matou, se lembrando do rosto do protagonista. Ele fecha seus punhos de raiva e diz aquele verme desgraçado, enquanto é-nos revelado que o líder dos valentões é na verdade o mestre da guilda Gyeongkang, enquanto ele tira seu sobretudo em uma pose estilosa, enquanto sua secretária enigmática diz se ele está, com ele afirmando que sim. Caçador Rank S, Han Taezo. Várias marcas e escrituras desconhecidas começam a aparecer em suas costas, e ele, em uma expressão séria, diz para sua secretária liberar o selo. A cena mostra a assistente do Taezo cansada, suspirando e suada, dizendo que o selo foi quebrado, com a cena mostrando as costas do Taezo com as escrituras desaparecendo, e com ele dando a ordem para reunir todos os membros da guilda Gyeongkang. Já do lado de fora da guilda, com milhares de caçadores reunidos, um cara diz se curvando, aos seus serviços, mestre, com os outros caçadores de fundo fofocando, pensando que ele já tinha morrido. Uma comenta que aparentemente o vice-líder da guilda reviveu ele. O líder do time de inteligência, caçador Rank S, Han Kyung-chan, diz que aquele monstro se moveu para o portal depois do massacre no Japão. Para você ter nos chamado deve significar que... O Taezo fala que querem que matem aquele desgraçado. Se curvando, o cara diz, como esperado do nosso mestre: nós, o time de inteligência da guilda Gyeongkang, juramos pelas nossas vidas que seremos úteis para você. Enquanto ele diz, inesperadamente ele tem a cabeça cortada pelo Taezo. Por essa nem eu esperava. Os outros caçadores olham a cena sem entender porra nenhuma, enquanto o Taezo fica segurando a cabeça decapitada do cara, com vários fios amarelos de energia percorrendo seu corpo, enquanto ele faz uma expressão de dor. Os outros caçadores, sem entender, tentam chamar o Taezo, com ele dizendo que esse cara, a princípio, era o vice-presidente da associação coreana. Ele diz que como ele absolveu a associação há 3 anos, Gyeongkang foi capaz de dominar a Coreia. Ele, balançando suas mãos com os fios de energia, comenta que a habilidade dele era a telecinese de Rank S. E do nada ele usa a habilidade de um dos caçadores, entortando todo o corpo, deixando ele todo torto e vesgo. E depois o caçador tem seu corpo explodido, jorrando ketchup pra tudo quanto é lado.
Até a assistente do Taezo vira a cara para não ver a cena. A cena muda para o flashback de quando Taezo teve seu selo removido, com a sua secretária dizendo que os seus selos realmente precisam ser removidos. Ela pergunta a ele, e diz que sua habilidade é amaldiçoada. A cena volta para o massacre que o Taezo está fazendo, com ketchup voando para tudo quanto é lado. E ele, com uma cara meio psicopata, diz que assim é melhor, e que vocês serão úteis para mim também, apontando a mão para os outros caçadores que estão assistindo a cena. Assim, do nada, explodindo na cabeça de um e fincando uma estaca de diamante na cabeça do outro. Todos os outros caçadores reunidos no local, sempre correndo desesperado, com medo de ser morto. Guilda Keonkang, total de membros, 1528 caçadores. O Taezo já todo doidão, maluco, absorvendo o poder de todo mundo com uma expressão psicopata. Com todos os 1528 caçadores sendo todos aniquilados. Com a cena ampla nos mostrando um espetinho de caçadores, com todo mundo caído no chão já desvivido, e uma pilha de corpos imensa, com o Taezo todo doidão com vários fios de energia percorrendo seu corpo de várias colorações. Lágrimas começam a escorrer de seus olhos de tanto prazer, contemplamento e poder que ele está sentindo no momento. Com sua assistente vendo isso, colocando a mão na cara e perguntando se ele está bem. Ele, pisando na cabeça de um dos corpos desvividos, diz que não, e que aquele desgraçado matou o primeiro-ministro de rank SSS. Ele envolta uma quantidade absurda de energia representada por fios coloridos, senta na pilha de corpos como se fosse seu trono, e diz que ainda não é o suficiente. Ele, tremendo de raiva, diz que eu vou te matar a todo custo, seu verme, Kang Jeong. Ele, com uma expressão séria e psicopata, diz que nós vamos para a Rússia. A cena muda para o que parece ser um navio com vários containers e o portal verde, com o protagonista saindo do portal, com a chefe da associação de caçadores o esperando e dizendo bem-vindo. Ela, já na associação de caçadores coreanas, diz que vai começar o processo de cura agora mesmo. Ela diz que minha cura de rank S restaura as células danificadas, uma por uma, usando mana. Ela fala que isso vai levar um bom tempo, mas que ainda pode definitivamente salvar ela. Com a cena mostrando a chefe da associação de caçadores curando a mãe do protagonista. A chefe da associação sai da sala cansada, dizendo que se fizer isso o dia todo, a mãe do protagonista vai acordar na próxima semana. E ela cai no chão de cansaço e exaustão, com sua secretária chamando por ela preocupada. O protagonista, vendo a cena, comenta que parece que isso vai custar uma quantidade extraordinária de mana, e ele pergunta por que ela está indo tão longe. Ela segura as mãos do protagonista e faz uma expressão meio sugestiva, se é bem que você me entende, e diz porque você tem que sobreviver. E ela começa a usar seu poder de cura na mão do protagonista, com ele ativando o modo machista Red Pill 2.0, tira sua mão de nojo e raiva, e a louca, dando um sorrisinho, diz: é como eu esperava, a sua bestificação progrediu dentro do portal de sangue. Ela diz, olhando para o protagonista com a sua aparência muito mais monstruosa do que antes. E começa a explicar que desde que o portal apareceu pela primeira vez há 15 anos, todos os outros portais lentamente vêm se transformando em portais de sangue, mas desde que o Sr. Jeong escapou, a mudança começou a acelerar, e como resultado, todos os outros portais espalhados pelo mundo estão se tornando portais de sangue. Ela diz enquanto a cena mostra várias telas com vários portais de sangue espalhados pelo mundo, e fala que o fluxo de mana saindo deles estão lhe dando forças, com a energia de todos aqueles portais ligados ao protagonista. Ela explica que em termos de fluxo de mana, se um portal normal é um buraco, então um portal de sangue é uma passagem que está conectada em algum outro lugar, e algo está vindo dele, e esse algo está procurando por você. O protagonista, chocado ouvindo isso, olha para um portal de sangue, com milhares de monstros começando a sair dos portais de sangue, e a cidade toda em destruição, com várias pessoas gritando, pedindo por socorro e correndo. O cara, ajoelhado no chão, assustado, pergunta o que caralho são essas coisas, e com várias beldades sedento por sangue querendo devorar ele. A cena muda para o escritório do presidente da República Coreana, e uma cúpula de energia protegendo o prédio, com vários monstros quase quebrando. O que parece ser o presidente da república grita furioso: o que está acontecendo aqui? Por que a Guilda Keonkang não está respondendo a gente? E seu assistente, com medo, ouvindo tudo aquilo sem saber o que responder. E ele, tremendo, diz que isso é porque a guilda foi aniquilada. E o presidente, surpreso e frustrado, diz: o quê? Como? E o seu secretário / assistente diz que nós não temos certeza. E pergunta o que devemos fazer, devemos pedir ajuda para outros países? O presidente responde que não, isso é tão bom quanto uma autodestruição. Primeiro declare lei marcial.
O cara diz que os militares não vão ser efetivos contra o presidente com raiva interrompe o que o cara tava falando e diz: e daí? Nós temos que fazer algo. Ele, frustrado com a mão em seu rosto, diz que a guilda Kankanga é tudo ou nada. Nós temos outros caçadores também. A sala nos mostra vários outros caçadores lutando freneticamente contra os monstros. Guilda número 2 da Coreia, Guilda Dosa. Caçador Rank A, Jeon Wojin. E caçadora Rank A, Kang Si-hye. Guilda número 3 da Coreia, Guilda Vinil. Caçador Rank A, Vinilman. E caçadora Rank A, Esper Woman. Vulgo cosplay de Supergirl. Guilda número 4 da Coreia, Guilda Wang Ak. Caçador Rank A, Wang Ak. Que criatividade nome, hein? E caçador de Rank A, Nam Jun-yong. Uma sombra de um monstro imenso aparece e emerge um monstro árvore gigantesco de um portal de sangue. Ele dá um soco muito forte no chão e todos eles foram mortos. E o protagonista, só vendo tudo isso da janela do hospital, ele se pergunta se isso tudo é por sua culpa. A chefe da associação pergunta o que ele vai fazer agora. Ele avista uma mulher caída no chão gritando. E do nada o protagonista aparece e corta o monstro ao meio, assim espirrando ketchup pra tudo quanto é lado. Ele encara a situação com uma cara séria e começa a recordar de quando ele havia morrido dentro do portal de sangue, com ele gritando e vários raios saindo do corpo dele, no momento em que teve seu corpo transformado em monstro. Ele volta a pensar que a mana que estava lá dentro tentou me transformar em monstro. Eu mal consegui aguentar isso, com ele gritando e chorando de tanta dor, e obtive uma regeneração anormal como resultado, ou foi o que eu pensei. Só que esse não parece ser o caso, é só que essa mana não vai me deixar morrer, até eu me tornar um monstro por completo. Ele pensa enquanto olha para o portal se abrindo em sua frente com vários monstros saindo em direção à sua cara. Ele range seus dentes de raiva e se lembra da sua mãe vesga na cama de hospital. Ele pensa que queria viver uma vida pacífica depois de tratar a mãe dele. Ele coloca a mão no rosto do monstro que estava bem em sua frente e rasga na maior brutalidade, dizendo: por que vocês não podem apenas me deixar em paz? A cena mostra alguém dentro do portal de sangue observando o protagonista. Um indivíduo se pergunta em uma voz sinistra se é ele. A cena muda para um local sinistro com vários portais de sangue no teto e no chão. Um ser de ossos nos é mostrado, com ele sentado em um trono de ossos esquisito pra caralho, com ele se perguntando àquele que causou a quebra. A cena volta com o protagonista conversando com a chefe da associação de caçadores. Ele diz que vai matar todos os monstros, então é pra ela continuar curando a mãe dele. Ela concorda e fala que vai curá-la no bunker subterrâneo da associação. Portanto, lute com tudo, e a cena volta pro protagonista esbagaçando todos os monstros, com ele pensando que esses monstros são familiares. Afinal, no portal de sangue, lutei contra eles por 5 anos. Há um limite de quantos monstros podem sair de um portal, já que toda a atividade de um portal para depois de um certo tempo. Matei todos os monstros da área, se eu acabar com tudo assim, logo logo eu poderia viver feliz com a minha mãe. Ele pensa enquanto repentinamente leva um tiro na cabeça. Ele, surpreso, olha para trás se perguntando o quê, e vê um monte de caras do exército atirando nele, com um dos caras perguntando para seu comandante se é isso mesmo. Surpreso, o protagonista pensa: o exército? Um dos caras diz que ele não machucou ninguém, só matou os monstros, enquanto o outro fala que isso não importa. Aquele monstro é a causa de todo esse caos, segurem ele até que os caçadores cheguem. O protagonista, confuso, olha para a situação e se pergunta o quê. Os tanques de guerra começam a disparar várias vezes em sequência em direção ao protagonista, junto dos caras do exército. O protagonista coloca seu braço na frente para se defender e fala um palavrão que eu não posso falar aqui. Ele coloca a mão na frente para tentar enxergar e diz que isso dói. E seus olhos enchendo de lágrimas, ele fala para pararem, com eles cada vez mais intensificando os ataques. Os caras do exército param de atirar e o protagonista, cansado por ter se defendido dos ataques. Repentinamente, vários raios começam a sair do corpo do protagonista, assim liberando uma carga de energia imensa do corpo dele. Ele se lembra da chefe da associação dizendo para ele tomar cuidado que agora o portal de sangue está aberto e que será difícil suprimir a sua transformação em monstro. Ele se lembra enquanto ketchup escorre de seu corpo. Ele diz sem entender nada, vendo que tá todo mundo desvivido caído no chão, enquanto ele fica de 4 numa pose esquisita, com vários raios vermelhos ainda saindo de seu corpo. A cena muda para um flashback de quando o protagonista ainda estava na escola, com ele no chão se contorcendo de dor, gritando, com o loirinho de fundo encarando a situação. O loirinho, que parece ser amigo do protagonista, diz: porra, esses desgraçados do Hantaezo. Ele se pergunta por que eles só mexem com o protagonista. O protagonista responde dizendo que ele acha que é porque ele parece ser alguém fácil de se provocar e não revidar. O protagonista avisa seu amigo dizendo que se ele fosse ele tomava cuidado para não se machucar, e na escola fingir que não me conhece.
O cara surpreso diz o quê? E com raiva ele segura a gola do protagonista e pergunta se ele tá maluco ou o quê. O protagonista, sem dizer nada, vira sua cara toda surrada e esbagaçada. O loirinho estressado diz pro protagonista esquecer, com o protagonista voltando a pensar: esse cara era meu amigo de infância. O loirinho anda saindo do local e diz que tá caindo fora, com o protagonista pensando: isso mesmo, apenas esqueça de mim. Ou era assim que eu pensava, mas na verdade ele estava coletando provas, usando a habilidade de registrar tudo que ele via com seu olho direito, com a cena mostrando o amigo do protagonista ficando com o olho azul e vários frames de imagem das coisas que aconteceram com o protagonista sendo registrado em seu olho, e ele mandou essas provas para a polícia, Secretaria da Educação e para a mídia. Porém, no dia seguinte, com o protagonista de fundo gritando merda várias vezes, foi encontrado com o olho direito arrancado, e o protagonista continua gritando merda. E o loirinho pede desculpa para o protagonista. Ele diz que acha que não vai poder mais ir pra escola com ele. O protagonista, com raiva e frustrado, pergunta se isso foi por causa daquele desgraçado do Han Taezo, né? Ele, tremendo, diz que vai dar um jeito nisso, com seu amigo repentinamente colocando a mão em seu ombro e dizendo pra ele com uma cara sinistra pra ele não fazer isso de jeito nenhum. O protagonista, chorando, frustrado, diz: droga, você perdeu sua habilidade, e agora? O loirinho diz pro protagonista não se preocupar. E ele, tentando confortar o protagonista, diz que a vida é assim mesmo, né? Vou entrar pro exército e está tudo resolvido. A cena volta do flashback com o protagonista com sua garra fincada na cabeça do loirinho. Como assim? Ele fica parado tentando processar informações em sua mente e começa a gritar desesperadamente, segurando a cabeça do loirinho com ela fincada em sua garra na sua mão. E vários monstros aparecem e correm em direção ao protagonista, aproveitando a oportunidade para atacá-lo, com eles bem perto do protagonista, quase o acertando. Porém, rapidamente o protagonista percebe e fatia todos ao meio. Mais monstros saem do portal de sangue e correm em direção ao protagonista. A cena muda para um prédio que é o escritório do presidente, com o cara dizendo: presidente, isso é... E também o presidente se pergunta o que é isso. Seu assistente / secretário diz que esse é o monstro que matou o mestre da guilda Kang e o primeiro-ministro do Japão. Eles dizem enquanto vem o protagonista em uma tela. O seu assistente / secretário diz que ele é a causa dessa crise. Após investigações, descobrimos que ao derrotá-lo os portais vão voltar ao normal. O presidente, sem entender, pergunta mas por que eles estão lutando entre si, com o seu assistente respondendo que não sabemos. Mas o mais importante é que nem os outros monstros conseguem matá-lo. E o presidente, assistindo tudo isso com uma expressão de frustrado. E seu assistente diz: e o mais importante, os portais de sangue estão se espalhando no exterior, não podemos nos atrasar mais. O presidente pergunta: e os caçadores daqui? E ele diz que todos foram praticamente exterminados. E o presidente coloca a mão em sua cara de estresse e diz: droga, entre em contato com os caçadores internacionais. E a cena muda para um cara dizendo: o monstro que destruiu a Coreia e o Japão, que está causando o caos dos portais de sangue. E fica com força seu bastão / machado / lança no chão. E sai do local em que ele está dizendo que isso vai ser interessante. Diz o caçador número 1 da China, rank SSS, Lu Zongguang. A cena agora mostra uma mulher com várias telas de sistema vendo tudo que tá acontecendo. Ela fala o quê? Mas que merda. Diz a caçadora número 1 da Rússia, rank SSS, Vladimir Russana. A cena agora mostra um cara chorando dizendo: eu posso ouvir os gritos dos que sofrem. E diz que ele tem que ir. O cara surpreso diz o quê? Se você sair, a guerra na Rússia. Ele fala que a partir de agora, essa guerra está terminada, assim liberando um imenso raio de energia na coloração roxa no formato de cruz. E o cara, com uma expressão de espantado, olha para isso. Ele, após liberar seu ataque, fecha suas mãos em posição de oração, enquanto diz: vamos. O número 1 dos Estados Unidos para a Coreia, rank SSS, Steven Lucas. A cena agora volta para o protagonista desvivendo os monstros na maior agressividade possível, enquanto ele pensa que passou 5 anos da vida dele dentro do portal de sangue, não tinha comida ou água, tudo era precário. O protagonista pensa enquanto a cena nos mostra quando o protagonista ainda estava lá dentro do portal de sangue, com seus lábios ressecados pela falta de comida e água, com seu corpo tremendo de tanto cansaço. E ele volta a pensar que para sobreviver, a única coisa que ele podia fazer era lutar. Era extremamente cansativo, e o protagonista se lembra das vezes que ele baixou sua guarda devido ao cansaço, e os monstros se aproveitavam para fatiar o seu corpo em pedaços e comê-lo, e ele comenta em sua mente que sempre que ele perdia a consciência, alguma coisa mudava, e que todas as vezes ele lembrava dela, de sua mãe em estado vegetativo. Raios vermelhos começam a sair do corpo do protagonista, com os monstros quase se aproximando, e o protagonista comenta que é por causa daquele filho da puta, e que ele sempre lembra do rosto dele,
e o protagonista furioso reagindo, e o protagonista pensa que então ele fazia de tudo para aguentar, e depois acabava perdendo o controle. Eu consegui me vingar, e ele se pergunta se por isso sua determinação diminuiu. Ele se auto-responde que não, e pensa que o poder mágico do portal de sangue ficou mais forte, e por isso acabava sugando tudo que estava em volta dele. Por causa disso, muitas pessoas morreram, até mesmo pessoas inocentes, e o protagonista pensa que precisa desviar dos portais e matar todos os monstros, enquanto ele sai correndo freneticamente matando todos os monstros que estão na sua frente. Ele olha para o céu com a configuração dos prédios formando uma cruz e pensa que com isso talvez ele possa ser perdoado, e repentinamente uma luz roxa no formato de uma cruz aparece dentro da cabeça do protagonista, assim destruindo a cabeça do protagonista completamente. E o protagonista, surpreso e confuso, pergunta como que, enquanto com seu olho, que foi a última coisa que sobrou de sua cabeça destruída, ele olha para um cara de vestimentas brancas e asas negras. E o protagonista chocado olha para o rosto daquele homem, e a cena agora muda para uma igreja. No ano em que os portais apareceram, era Natal. Um padre diz, enfim, com a chegada do Natal, devemos ser gratos. Enquanto ele diz, raios verdes começam a aparecer, e uma grande quantidade de portais apareceram. Porém, não tinha caçador nenhum, com vários monstros saindo de dentro do portal atacando as pessoas, com as pessoas desesperadas gritando, tentando sair da igreja. O padre grita para as pessoas fugirem daqui e correrem em direção à porta, com outro cara dizendo para o padre que ele também deve sair. E o padre, já furioso, grita que os fiéis devem sair primeiro. Vários monstros vão em direção ao padre para devorá-lo, com outro cara gritando pelo padre. E do nada, o imenso feixe de luz em formato de cruz aparece. Dessa luz saem asas brancas angelicais, com essa luz matando vários monstros que estavam no local de forma instantânea, com o padre dizendo que essa é a vontade de Deus, enquanto coloca suas mãos em posição de oração e começa a chorar. O Despertar, a maior igreja da América, onde 100.000 fiéis estavam reunidos no local, e apenas 138 pessoas tiveram machucados leves. E a quantidade de mortos, um monstro se aproxima de um garoto caído no chão, quase o devorando. Porém, o padre voa em uma velocidade absurda salvando a criança, cortando o monstro com a sua luz em formato de cruz. Foi Zero. Esse foi o primeiro despertado de rank SSS do mundo e foi considerado o herói que salvou a América. E a cena mostra o protagonista criança assistindo tudo aquilo na televisão, com ele pensando que quando ele era pequeno, ele sentia um profundo respeito por ele. Ele era um herói, o caçador número 1 dos Estados Unidos, rank SSS, Steven Lucas. E agora, se na volta pro protagonista com seu corpo já regenerado, ele se pergunta o que ele está fazendo aqui, e o Lucas rapidamente brota na frente do protagonista e coloca a mão na cara dele, destruindo completamente. E o protagonista, com sua cabeça toda destruída novamente, ele pensa que entendeu, e o Lucas chama o protagonista de demônio. Vejo que não irá morrer tão fácil assim, e rapidamente o corpo do protagonista começa a se regenerar, e o protagonista pensa que é por sua causa que o Lucas está aqui, com o Lucas já preparando uma energia roxa no formato de cruz em direção ao protagonista, e essa cruz rapidamente indo em direção ao protagonista, com o protagonista perdendo o controle do seu corpo e ele ficando em posição de crucifixo, em frente a um portal de sangue, e aquela energia roxa em formato de cruz começa a empurrar o protagonista para dentro do portal. Porém, o protagonista finca seus dedos dos pés no chão e consegue saltar para o lado, assim se desviando da direção do portal. E o Lucas já prepara outro ataque em formato de cruz em direção ao protagonista, com o protagonista pensando que dentre os caçadores despertados, dá para se comunicar com ele independentemente do idioma. E o protagonista lá de fundo já caído no chão. O protagonista tenta dizer ao Lucas que ele não é um demônio, e o protagonista pensa que sabe que ele vai entender. E o Lucas pergunta se ele é um humano, e o protagonista ajoelhado no chão pede por favor para ele escutar a história dele. E o Lucas, após ouvir a história do protagonista, ele fala que entendeu, então foi isso que aconteceu. E do nada o Lucas abraça o protagonista e diz que deve ter sido bem difícil. E ele pergunta o nome do protagonista, e o protagonista diz seu nome, é Kang Ji-hyung. E o Lucas pensativo diz, Kang Ji-hyung? E ele fala que gosta de pessoas que lutam para sobreviver. Mas hoje tem muitas pessoas que acabei matando. E ele se lembra da guerra da Rússia contra os Estados Unidos. Ele começa a rasgar sua roupa enquanto diz, e para não esquecer delas, como pode ver, eu tenho o nome de todas elas tatuadas no meu corpo. E ele fica peladão, mostrando vários nomes tatuados em seu corpo, com os nomes tatuados indo do pescoço aos pés dele. E ele fala ao protagonista que ele vai ajudar.
e que o protagonista poderia matar todos os demônios. Porém, na situação atual, isso só vai acabar se espalhando pelo mundo. E nesse processo, muitas pessoas irão morrer. E ele diz que sente muito, enquanto ele concentra uma pequena quantidade de energia roxa em seu dedo. E com o seu dedo ele começa a escrever o nome do protagonista em seu pescoço. E ele diz que sente muito mesmo, com o protagonista regalando seus olhos vendo isso. E assim, ele escreve o nome Kang Ji-hyung em seu pescoço. E seu corpo começa a brilhar fortemente em uma energia roxa, enquanto ele coloca sua mão em cima da cabeça do protagonista, com a sua energia sendo transmitida ao protagonista em formato de cruz, rachando todo o corpo do protagonista. E o protagonista grita de dor, tendo seu corpo todo rachado. E o Lucas sorrindo e uma expressão escrota, ele diz que você precisa morrer. E agora a cena muda para a sede da Associação de Caçadores, com uma barreira protegendo a sede dos monstros. E lá no bunker subterrâneo da sede, a chefe da associação curando a mãe do protagonista, assistindo tudo o que está acontecendo da luta entre o protagonista contra o Lucas, enquanto sua assistente do lado de fora da sala vendo tudo aquilo preocupada, com a chefe da associação suada devido ao cansaço, enquanto escorre ketchup de seu nariz, olhos e boca, devido ao extremo esforço que ela está fazendo em curar a mãe do protagonista. A cena agora muda para um local com muita neve, com uma pilha de pedras flutuando no ar e uma espécie de um castelo em cima, com alguém de fundo gritando merda, e com raiva ela fala que esse desgraçado do Lucas, primeiro ele termina uma guerra e depois ele vai para a Coreia? Ela se pergunta com raiva e continua dizendo, além disso, ele escondeu toda essa força de mim, diz a caçadora número 1 da Rússia, rank SSS, Vladimir Russana. Um cara em uma das telas diz que perdemos 80% do nosso poder de fogo, não vamos conseguir manter a linha de frente, minha rainha. E o cara continua dizendo, se continuar assim, os caçadores irão invadir. E depois ele grita de fundo, demonstrando que foi desvivido, com a Russana já estressada falando merda mais uma vez. Se eu ao menos pudesse usar a besta demoníaca do Ártico, ela diz enquanto uma das telas mostra uma besta demoníaca gigantesca. E repentinamente é nos mostrado os passos de um cara entrando num local, com um cara dizendo, aquele demônio, enquanto caminha em direção a Russana, ele fala que eu posso pegar para você, enquanto é nos revelado que esse cara é o Han Taezo, junto de sua assistente. Agora a cena muda para uma explicação sobre a besta demoníaca do Ártico, o primeiro monstro a ser classificado como monstro de rank SSS. Assim que apareceu, a base russa no Ártico foi completamente dizimada. O governo russo enviou várias tropas, mas mesmo assim nada funcionou. E então eles depositaram suas esperanças em uma bomba nuclear, com o cara clicando no botão de ativação da bomba e ela explodindo. Mas mesmo com essa explosão, o demônio ainda continuou vivo, com o norte da Rússia ficando completamente contaminado e assim se tornando o território dos demônios. A Rússia tentou recuperar os recursos, declarando guerra aos Estados Unidos, e a cena volta pro Taezo perguntando se pode pegar o demônio pra ela, com a Russana perguntando quem ele é, e ela se lembra, dizendo, um caçador de rank S da Coreia, e a Russana só ri e chama ele de ridículo, e diz que ele veio aqui sem ser chamado, e depois pergunta de forma despretensiosa, um caçador de rank S vai dar um jeito naquele demônio? Ela de forma ameaçadora pergunta se ele tá querendo morrer. Assim ela levanta um pouco sua mão e repentinamente todo o local é esmagado por uma pressão gigantesca para baixo, com o Taezo e sua assistente ajoelhados no chão pela pressão. O Taezo, com dor e muita dificuldade de se mover, diz que só veio até aqui por causa daquele demônio, com a pressão aumentando cada vez mais. Ele fala que sabe que a Rússia perdeu para os Estados Unidos, e a Russana com raiva chama ele de maldito, aumentando ainda mais a pressão, ao ponto de seu corpo quase cair completamente no chão. E ele, com uma expressão confiante, diz que vai conseguir. E a Russana fala que alguém como você vai conseguir superar aquela radiação daquelas terras? E ele responde que sim. Em volta do Taezo surge um escudo. E ela pergunta, um escudo? Não vai funcionar lá. E ela repentinamente arregala seus olhos surpresa, enquanto vê o emaranhado de fios coloridos saindo do corpo do Taezo. E ela surpresa se pergunta o quê? Com o Taezo coberto de vários escudos, enquanto começa a endoidar. E a Russana diz que tanto faz. Se matar o demônio do Ártico, te dou 30% da pedra mágica que está lá. Não, melhor, te dou a metade. E o Taezo ouvindo isso diz para ela esperar, e ele se vira e sai andando, dizendo que volta assim que matar aquilo. E agora se na volta da luta do protagonista contra o Lucas, com o Lucas dizendo que sente muito mesmo.
e o corpo do protagonista quase desintegrando, e o Lucas dizendo que o protagonista precisa morrer, enquanto faz uma expressão macabra, e o corpo do protagonista começa a se dizimar pela grande quantidade de energia, até ser completamente dizimado e virar fios de energia, com o Lucas ajoelhado enquanto reza, e o corpo do protagonista sendo completamente dizimado, sobrando apenas um olho, que é lançado para trás de uma parede, e a partir desse olho ele começa a se regenerar, com o seu corpo regenerando quase que instantaneamente. E o protagonista comenta que isso é demais até para ele, e ele olha do outro lado do muro procurando o Lucas, e ele pensa que deveria fazer algo sobre isso. E repentinamente o Lucas aparece de trás do protagonista, porém o protagonista rapidamente percebe e tenta dar um corte com a sua garra, fincando bem na cabeça do Lucas, porém sua mão e sua garra transpassa a cabeça do Lucas, assim demonstrando que o Lucas também tem intangibilidade. Ele abraça o protagonista e diz que sente muito. Assim, mais uma vez, o protagonista tendo seu corpo rachado pela imensa quantidade de energia, e o Lucas abraçando o protagonista diz que pode descontar sua raiva nele se quiser, se ao menos isso te aliviar um pouco, e o protagonista pensa que não, com o Lucas dizendo que não vai se regenerar para sempre, e o corpo do protagonista sendo completamente dizimado, assim virando faíscas brancas, sobrando somente um olho, com o protagonista pensando que não, e mais uma vez o Lucas se move rapidamente da posição em que estava e abraça o protagonista novamente, que tinha acabado de se regenerar completamente, com o Lucas dizendo que vai continuar te dando uma morte sem dor, e o protagonista já com raiva diz: merda, minha habilidade é a manifestação de exoesqueleto, posso continuar cobrindo minha pele com ele, porém continuo sentindo uma dor terrível, isso dói pra caralho, o protagonista diz enquanto tem seu corpo completamente dizimado por aquela energia roxa. Ele diz que sente cada parte, com ele se lembrando de todos os momentos de dor que ele sofreu enquanto se regenerava, desde quando ele estava no portal de sangue, enquanto ele berrava de tanta dor, até mesmo quando ele estava subterrado na lava, continuava doendo, com ele dentro da lava tentando se regenerar, porém a lava não deixava, e ele mordendo a camada de pedregulho, com ele chorando de tanta dor, e depois seu corpo sendo completamente dizimado. Ele diz que dói demais, ele diz que só que a vingança dele lhe deu forças e esperança, com ele se lembrando do rosto do Taeso e de sua mãe toda estribuchada na cama de hospital. Ele volta a dizer que o problema é que assim que ele se regenera, o Lucas ataca ele na mesma hora, com a energia roxa desintegrando todo o corpo dele, percorrendo até os olhos e os preenchendo completamente. E o protagonista dizendo que a dor tá chegando no limite, com assim acontecendo um processo do corpo do protagonista sendo completamente dizimado, e depois seu corpo sendo regenerado instantaneamente, acontecendo várias vezes repetidamente, enquanto nos é mostrado uma arte belíssima desse processo de tortura acontecendo várias vezes, com o protagonista dizendo que isso vai além de todos os limites, com a cena nos mostrando uma arte belíssima de vários rostos gritando e chorando de tanta dor. A cena agora muda para o protagonista no passado, na escola de especialização de despertados, com o letreiro na frente da escola dizendo escola especializada em despertados que criarão um novo mundo com novas habilidades, e um cara de fundo chama pelo protagonista e pergunta o que ele está olhando. O protagonista, surpreso sem entender, diz hã? O cara dá uma inclinada para baixo e diz isso aí. O protagonista pergunta, isso? É um vídeo do Lucas, com o protagonista assistindo em seu celular um vídeo em que o Lucas salvou uma criança. O cara diz, ah, sério? E fala que as habilidades desse cara são foda pra caramba, e dá uma risada, e pergunta ao protagonista quais são as suas habilidades, e o protagonista meio sem jeito, diz, e levanta seu braço mostrando o osso em sua pele, enquanto é interrompido pelo cara dizendo merda, enquanto ele tenta dizer o nome de sua habilidade. Porém, repentinamente ele leva um soco na cara e cai no chão, com o cara dizendo que negócio nojento, assim sendo nos mostrado como que o protagonista conheceu o Taeso, e o Taeso de nojo balançando sua mão imbuída em diamante. O protagonista pensa que não queria que fosse assim, algo nojento, com a cena nos mostrando vários olhos do protagonista chorando ketchup, com assim o protagonista se lembrando de mais vezes que ele sofreu, de quando o Taeso tinha fincado um espinho de diamante no peito do protagonista, e depois em seguida fincando mais vários espinhos de diamante no corpo do protagonista, com o protagonista sendo atingido por uma rajada de raios, e depois sendo espancado na cara pelo Taeso, e depois ele dentro do portal de sangue, com seu corpo sendo todo dizimado pelos monstros, e depois do Taeso dando um soco na mandíbula do protagonista,
e também dele tendo todo o seu corpo cortado pelo caçador número 1 do Japão, e dele afogando em meio à lava do primeiro-ministro, e depois tendo o seu corpo todo congelado e quebrado, também quando ele foi metralhado pelos soldados, e com ele gritando de dor, com a cabeça de seu melhor amigo fincada em sua garra que nem um espeto, e de agora ele gritando de dor com a cruz de energia roxa em sua cabeça, com uma cena belíssima soletrando cada sílaba da palavra cansei, com uma cena lindíssima de um emaranhado de fios vermelhos formando a cara do protagonista sofrendo de dor, e o protagonista dizendo que já chega. A cena muda para dentro da consciência do protagonista. O protagonista em sua forma criança diz para o protagonista em sua forma adulta que o Lucas está certo, que se eles viverem, mais pessoas irão morrer, e tanto faz se morrermos, a mãe vai viver. E o protagonista em sua forma criança conclui que isso já é o suficiente, com o protagonista em sua forma adulta fica ajoelhado no chão com as mãos em sua cara, enquanto escuta tudo aquilo, e repentinamente o protagonista em sua forma adulta começa a sorrir loucamente, enquanto faz uma expressão distorcida, enquanto manda um vai se foder para sua versão infantil, e levanta um dedo que você já sabe qual que é, com assim o corpo do protagonista absorvendo uma quantidade imensa de energia enquanto ele é abraçado pelo Lucas, com ele puxando toda a mana de todos os portais de sangue que estão no local para si próprio, e o Lucas, diante daquela imensa quantidade de mana vermelha, se afasta, com o protagonista furioso, fecha seus punhos e concentra uma quantidade enorme de energia vermelha, e desfere um soco causando uma explosão enorme de energia vermelha por toda a cidade. Gotas de ketchup começam a cair no chão, e podemos ver que essas gotas de ketchup são do Lucas, e que ele está cuspindo ketchup pelo poder do ataque do protagonista, e de longe é possível avistar um drone que está sobrevoando o local, gravando toda a luta do protagonista contra o Lucas, e assim transmitindo aquela luta para os telões de todo mundo, com milhares de pessoas assistindo aquela luta, e uma criança no meio daquela multidão assistindo a luta também, enquanto fica com uma expressão preocupada, ele diz pai, demonstrando que ele é filho do Lucas. Agora a cena muda para o prédio da Associação de Caçadores, com a torre caindo. Já no bunker da associação, a chefe da associação continua curando a mãe do protagonista, e sua secretária preocupada sai correndo gritando por ela, e despreocupada, se ela continuar se esforçando tanto assim, ela fala enquanto o ketchup escorre do corpo da chefe da associação, com muito ketchup escorrendo de seus olhos e boca, e depois sua boca se enchendo de ketchup, e ela cai no chão cuspindo todo aquele ketchup, com a sua assistente extremamente preocupada gritando por ela, e correndo em direção a ela, tentando ajudá-la, perguntando se ela está bem, e a chefe da associação, com muita dificuldade, fala que terminou de curar ela, com a cena nos mostrando a mãe do protagonista, com ela acordando, começando a abrir seus olhos, assim, oficialmente saindo do estado de estribuchada. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Esse vídeo deu muito trabalho, então eu encarecidamente, nem sei o que significa, peço que se inscrevam e deixem o like para a próxima parte, e esse canal morrer. Fui!